Bitcoin se prepara para uma das semanas mais importantes dos últimos meses, porque é a primeira vez que a gente está tendo uma alta depois de tanto tempo em queda. A gente precisa ter consistência nessa alta, então a gente vai ver os dados do que está rolando e se a gente está realmente permitido para ir nos 30 mil dólares, tá? Então vamos entender tudo agora e você fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, nós estamos tendo hoje o Bitcoin bem parado, 0 a 0 praticamente, coisa de final de semana. Só que nos últimos dias a gente está vendo que o mercado provou uma força compradora excelente, mas não conseguiu passar dessa resistência dos 24 mil dólares. A gente está brigando contra essa resistência e o mercado às vezes vai levar um pouco de tempo, porque a gente, à medida que sobe, temos força, pressão vendedora, pessoas querem realizar os seus lucros. Então é normal a gente ter um pouquinho de briga, um pouquinho, uma demoradinha aí pra gente subir. Só que a gente precisa entender a correlação que a gente está tendo com os mercados tradicionais. Isso a gente faz a relação entre o Bitcoin e o S&P 500. O S&P 500 é o índice com as maiores empresas em receita do planeta, então a gente tem uma indicando uma direção melhor da economia. Se elas estão indo bem, significa que a economia está segurando as pontas com esse cenário macroeconômico que você já sabe o que está rolando. Agora, a gente está vendo que ambos os mercados, tá? O Bitcoin quanto o S&P 500, eles estão em formação de fundo nesse momento. Então a gente precisa confirmar essa formação para a gente seguir com um cenário mais otimista daqui para frente. E como esse gráfico diz, a formação dos dois está excelente. E vai ser essa semana que a gente vai ter uma prova melhor do que está rolando. De qualquer forma, aqui no Bitcoin a gente tem que se atentar a alguns detalhes, tá? Primeiro de tudo, à medida que vai subindo, a gente precisa acertar alguns suportes. Quanto mais alto a gente for, melhor pra gente, porque a gente vai definir níveis de suportes cada vez mais altos, o que mantém o preço em níveis saudáveis pra gente esperar mais alta, tá? Com isso, se a gente aplicar um canal paralelo, você vai perceber que a gente está exatamente num canal nesse momento. E o mais importante, nós temos essa linha mediana aqui desse canal, que é a nossa principal referência no momento que o mercado ele ainda está brigando para não perder essa região e se manter aqui em cima, o que seria excelente para a gente estender esse pullback que está acontecendo agora. Agora, se a gente perder essa linha mediana, que agora seria mais ou menos os 23 mil dólares, então notem que o nosso próximo suporte inevitavelmente vai ser os 23 mil dólares. Se a gente descer, vamos para os 22 mil dólares, que vem em confluência com esses topos aqui que a gente marcou no mercado e, consequentemente, a gente já desce direto para os 20 mil dólares, que é o nosso próximo suporte mais importante. Então você vai percebendo que a gente vai subindo e os níveis de importância para segurar o mercado de uma possível queda, eles vão crescendo. Então a gente vai aumentando essa nossa segurança em se manter uma tendência de alta. Então a gente ainda está um pouco resguardado de qualquer tipo de queda, mas não descartem, tá? A gente ainda segue brigando totalmente com essa resistência, e se a gente vai buscar ou não esses níveis de suporte vai depender totalmente exclusivamente dessa semana, do início da semana, visto que sexta-feira o S&P 500 ele fechou de uma forma extremamente positiva, rompendo os 4 mil pontos, que é excelente, mas o início dessa semana vai dar uma pista muito melhor para a gente o que pode rolar, porque a gente tem um cenário otimista no S&P 500 que por enquanto a gente ainda pode ter uma retração, retestar os 4 mil como suporte para depois subir novamente ou ter um fake out e a gente simplesmente voltar a cair no S&P 500, o que não seria nem um pouco legal pra gente nesse momento. A gente precisa que o S&P 500 confirme esse rompimento e mostre cada vez mais força compradora e uma retomada da tendência, que isso vai inevitavelmente respingar para o Bitcoin nesse momento, tá? Então se você não deixou o like por essa informação, agora é a sua hora para você me dar esse feedback. Se você tá gostando ou não do conteúdo, o seu like é a melhor forma de você fazer isso, então não perde seu tempo. E se você tá aqui todo dia me assistindo e não se inscreveu ainda, você tá dando mole, tá deixando informação na mesa. Informação aqui nesse mercado é dinheiro, tá? E aqui a gente faz tudo de forma completa e o mais foda possível. Agora é o seguinte, as altcoins hoje elas estão com um comportamento interessante. A dominância ela só está caindo. Só que ao mesmo tempo a gente está vendo alguns padrões na dominância, um padrão de cunha, o que tende a entregar uma alta finalmente dessa dominância. Pelo menos, eu acredito que para a gente buscar uma região de 30 mil dólares no Bitcoin, a gente precisa ter uma alta nessa dominância. Essa dominância precisa encerrar essa tendência de queda que ela está tendo meio que lateral, ela buscar algum suporte parecido aqui para ela simplesmente dar um espaço maior para cima. Por que eu quero que isso aconteça? Primeiro, tá? O Bitcoin é a moeda que domina o mercado e direciona todas as outras criptos, a gente sabe disso. Então a gente precisa que ela tenha um destaque. A gente percebeu que o destaque está vindo muito nessa semana para o Ethereum, que está subindo para um caramba, e a gente quer ver que o Bitcoin e o Ethereum, eles peguem todo
todo o capital do mercado para tomar um impulso, para depois distribuir entre as altcoins. Então a gente quer o foco nas altcoins mais bem fundamentadas e que direcionam o mercado, Bitcoin e Ethereum. Esse é o nosso foco, por mais que todo mundo quer uma altcoin season, mas eu te garanto, se o mercado subir para os 30 mil dólares, a gente tiver uma alta na dominância para depois ter uma queda na dominância, isso aqui vai dar uma altcoin season sensacional pra gente. Tudo que a gente precisa é paciência. E de qualquer forma, algumas altcoins ainda estão com resultado muito positivo. Polkadot, a gente já falou bastante sobre ela, principalmente no nosso Instagram, tá? Hoje eu falei várias coisas no Instagram, todo dia eu tô mandando informação pra você infinita lá. Então aqui, ó, @DocTadeu, ou entra lá no Instagram, me procura, me segue, que senão vai se arrepender. É muito conteúdo valioso que eu passo lá de graça, não paga nada, só você me acompanhar, tá? Então olha só, depois que a gente entendeu todo esse cenário, a gente precisa entender que é a questão de fundamentos do mercado, quando se trata um pouco de análise gráfica. Sim, existem fundamentos na análise gráfica. A gente tem o seguinte, o long short ratio a gente precisa prestar atenção em todos aqui. O long short ratio está em níveis neutros, mais ou menos 1.0, significa que apostadores para cima do mercado e para baixo estão iguais. Então a gente não tem nenhuma chance gigantesca de ir nenhum para os lados, tá? Tá tudo neutro. Enquanto o volume buy side da sardinhada tá neutro, enquanto o volume buy side das baleias tá neutro também. Então a gente tem um mercado totalmente esperando bem calmamente pro início da semana. E cara, com o clima que foi encerrado na sexta-feira na S&P 500, a gente pode ver a alegria acontecendo essa semana. É um clima otimista depois de tanto tempo, tá? Você tem que concordar comigo que depois de tanto tempo o mercado entregando uma queda consecutiva de candles semanais, a gente precisa de um respiro, cara. Finalmente chegou a hora, a gente precisa dar uma surfada nessa onda. Pelo menos a gente precisa ter consistência nessa alta pra gente buscar níveis bem aceitáveis no mercado, tá? Enquanto isso, tem a bolsa americana, o Dow Jones aqui, a gente precisa prestar mais atenção ainda. Primeiro de tudo, aqui é uma relação entre o Bitcoin e o Dow Jones, você pode perceber, tá? As bolsas estão andando de lado com o Bitcoin, isso porque a gente tem a macroeconomia guiando o mercado. Todo mundo quer ter um cenário favorável para a gente subir os mercados. A recessão é um deles? Não, a recessão atrapalha os mercados, mas o que a gente está vendo nos últimos dias é o mercado respondendo de forma positiva com dados econômicos negativos. Então, o que a gente tem que fazer? Uma análise mais minuciosa, mas isso eu passo para vocês todo dia no nosso Instagram, por isso que eu já falei aqui, ó, @DocTadeu, isso aí é com você, tá? Então é o seguinte, outra situação que a gente precisa prestar atenção é o índice de força relativa do Dow Jones. A gente está se mantendo acima da região 50 aqui do índice de força relativa, isso é ótimo, a gente precisa manter a força compradora em seu ápice, pelo menos o Dow Jones defendeu a região de suporte dos 50 pontos, o que leva a gente a crer que ele quer se manter numa estrutura de alta, enquanto no Bitcoin, se a gente usar aqui o índice de força relativa no gráfico semanal, você que está esperando uma reversão do mercado, calma, tá? A gente ainda tem uma linha de tendência de baixa aqui no semanal, a gente precisa buscar essa linha e fazer esse rompimento aqui. Rompendo isso aqui, indo para cima, principalmente passando a região 50, aí você pode fazer festa que a gente pode ter uma chance gigante de reverter o cenário do Bitcoin, tá? Enquanto no gráfico diário, a gente precisa também olhar que a gente já passou da região 50 de Fibonacci não, tá? Agora não. Índice de força relativa e a gente deu uma confirmada no suporte. Isso é ótimo, porque a gente ficou tempos e tempos aqui abaixo dessa região e a gente precisa revirar essa tendência e se manter acima dos 50 pontos para termos uma tendência de alta. E atenção, ela está sendo construída nesse exato momento. Por isso que essa semana, tá? Vamos ter a abertura do S&P 500, das bolsas. Isso vai dar uma direção maluca pra gente e perfeita do que pode acontecer daqui pra frente. Enquanto isso, a gente precisa também olhar o dólar. O dólar vai indicar se os mercados estão aquecidos ou não. Se o dólar ganha poder nessa história, esse gráfico mostra o poder do dólar. Se o dólar ganha poder, significa que as pessoas estão buscando o dólar, né? Então ele ganha poder. Isso significa que eles estão saindo dos mercados voláteis. Agora, se o dólar perde poder, significa que as pessoas estão querendo entrar de cabeça nos riscos. Eles estão voltando para os mercados, colocando sua grana nos mercados, Bitcoin, qualquer tipo de mercado financeiro aí, mas não estão querendo ficar com o dólar na mão. Então, simplesmente esse gráfico mostrando essa fraqueza e principalmente tá, essa divergência bearish que a gente está vendo aqui, isso indica pra gente que, cara, o dólar está querendo enfraquecer nesse momento, isso pode dar um respiro melhor para os mercados, visto que a gente nos últimos meses e semanas estamos seguindo uma tendência de baixa. Enquanto isso, o MACD para ajudar também está querendo fazer
uma reversão aqui das linhas de forma bearish, também contribuindo para a queda do mercado. Outra informação importante é que a gente está vendo um amadurecimento, como eu falei com vocês no Instagram, do mercado de cripto. A gente está vendo moedas passando outras. A XRP, por exemplo, passou a Cardano. A gente teve por um momento a Polkadot passando a Dogecoin. Então a gente está vendo projetos que antes, tá? Eles não estavam no top list, a gente tinha muita porcaria misturada no mercado e agora parece que o mercado tá selecionando algumas criptomoedas mais seguras, os projetos mais fundamentados e cara, isso acontece na tendência de baixa e na virada nem todos os projetos sobem, alguns sobem mais que os outros por conta dessa questão de preferência, onde que eu vou colocar minha grana, eu vou querer pegar leve agora, eu vou investir em uma coisa mais segura, mais bem fundamentada e o pessoal acaba escolhendo bons projetos, por isso a gente tá vendo Matic, Polygon, por exemplo, tá? A Polkadot, a gente tá vendo XRP subindo. Eu acredito na XRP, eu já falei com vocês várias vezes, eu falo isso no Instagram. Aqui eu não falo não, tá? Então fica você aí pra me seguir. É o seguinte, com tudo isso acontecendo, o que a gente pode esperar? O Bitcoin no índice de força relativa já fez uma confirmação, tá? A gente ainda tem que esperar, calma. Simplesmente essa semana, enquanto o S&P 500 também, ele já tá passando aqui e pode ter uma retração. Então, você que está achando que é tudo maravilhoso nesse momento, a gente ainda está sujeito a fazer retrações no mercado. O que isso significa? Bom, tem uma queda, a gente está subindo nos últimos dias, então o mercado pode buscar um suporte. A gente está brigando exatamente agora nos 24 mil dólares, que é a nossa resistência mais importante do momento. Passando ela, a gente já começa a mirar ali para os 26, 27 mil dólares. Se a gente aplicar Fibonacci, fica tudo mais interessante nesse momento. Se a gente aplicar Fibonacci, vamos pensar mais nos 26 mil e nos 30 mil dólares até, como é o nosso nível, tá? Que a gente quer para a conclusão do pullback. O pullback ele iria se concluir para a gente permitir mais queda, e sim, isso ainda é possível acontecer, mas a chance, conforme a gente vai subindo o mercado, ela vai ficando cada vez mais distante da gente voltar para os 17, mas não descarte a possibilidade. Então a gente buscar entre os 26 mil dólares e os 30 mil seria a região perfeita para a gente concluir esse pullback. Finalmente criar uma força vendedora nesse ponto, empurrar o mercado um pouquinho para baixo e fazer aquele esquema que a gente estava conversando que vem antes da super pernada de alta do mercado. Ele gosta de setar um suporte, uma lateralidade mais acima, fazer uma lateralidade e depois iniciar as pernadas de alta, tudo no seu tempo. A gente vem conversando bastante sobre isso, tá? Você que não acompanha o canal, porque você não tá inscrito no canal. Você tem que se inscrever para não perder nossa linha de raciocínio, todo o vídeo complementando você de informação, que daqui a pouco ó, você tá bala no mercado e você não paga nada, só clicar com o seu mouse. É o seguinte, tá? Com isso, a gente pode esperar que essa semana a abertura vai ser muito importante. Se o S&P 500 indicar uma abertura positiva, a gente pode ter um mercado do Bitcoin de cripto seguindo a mesma linha. Enquanto isso, se eles iniciarem uma recusada lá, palavra bem feia para falar, mas se o S&P 500 começar a criar uma confirmação desse rompimento e buscar os 4 mil pontos, teríamos uma retração nesse momento que levaria também o Bitcoin a retrair até certo ponto, buscando algum suporte, seja 23, seja 22 e no pior dos casos 20 mil dólares. Mas o que nós queremos é que o mercado busque pelo menos aqui, no pior dos casos, 22 mil dólares. Eu quero que você preste atenção que abaixo dos 2 mil dólares nós não queremos ver o Bitcoin mais nesses últimos dias, tá? A gente quer, nos próximos dias, na verdade, a gente não quer que o Bitcoin perca os 22 mil dólares no pior dos casos. A gente quer que sim, busque os 23, seria ideal. 22 ainda tá na jogada, mas perder isso, a gente vai voltar para esse range lateral que não é bem legal para o mercado, não. Ele tentou uma vez voltar para aqui, para cá, errei o português, mas o mercado não deixou barato. E o que confirma que, na verdade, ajuda a gente a crer que esse movimento é excelente, é simplesmente o fato do mercado, ele criar um volume bem interessante nessa região. Então, cara, toda essa informação, RSI, a espera do S&P 500 e a consistência que o mercado está tendo de 3 candles, de manter a gente colado nos 24 mil, querendo passar, a gente tem que ficar bem ligado. Mas, no geral, o contexto macroeconômico não é bacana, mas os mercados estão respondendo de forma positiva. A gente tem que ficar muito de olho, não tem nada garantido, mas a gente tem que ficar completamente esperto. Então, o ideal é esperar até amanhã, ver como é que vai ser a abertura do mercado, ver como é que vai estar o feeling, porque se a gente romper isso aqui, a gente vai ter um spring bem sensacional, a gente vai ter uma confirmação de um rompimento importante, que é a nossa última resistência que nós temos, e a gente vai abrir margem para mais alta à medida que quanto mais alto a gente for, a gente vai buscando retrações também. Lembrando que tudo depende do S&P 500, tá? Então, se você, olha só, tá? Se você não tem conta na Fimex, eu tô mostrando minhas operações lá no Instagram também. Mas, o mais importante, essa corretora tá te dando suporte extremamente especial e os recursos delas são fenomenais. Cara,
não perde seu tempo, cria sua conta dessa corretora, é excelente. Eu te garanto, qualquer problema que você tiver, nem vai ter, você entra em contato comigo lá no Instagram, que a gente mata essa brincadeira aí. Fácil, passo para a equipe sensacional deles. E cara, não tenho nada a reclamar. Cria sua conta aí, primeiro link da descrição, nem perde seu tempo, tá? No mais, uma excelente semana pra você, tamo junto, forte abraço.